O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou mais de 8 meses e ninguém foi preso. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ter certeza que políticos poderosos, agentes públicos e milicianos estão envolvidos no caso. Segundo o ministro, autoridades impediram por 3 vezes o trabalho da Polícia Federal. Agora, as investigações não estão no assassinato em si, mas no suposto complô que bloqueava as investigações que seguem sob sigilo. Ilona, o que você achou dessas declarações do ministro? Antes de você responder, eu quero dizer só a minha impressão. Eu fiquei chocado. Como é que um ministro fala isso e não dá o nome, né? E não me mostra nada. Não, como é que não prenderam os caras que Isso é uma longa questão, prejudicaram as investigações? Assim, por dentro, na verdade, vamos dizer assim, toda a questão, quando a gente vai olhar o que é a investigação de crime contra a vida no Brasil, não tem quase ninguém preso. Então tem um problema gravíssimo. A gente não chega a condenar nem 10% dos homicídios. A gente é o país que mais mata no mundo, mas quando você vai ver, isso não está representado na população carcerária. Então, a gente prende, muitas vezes, quem não nos ameaça diretamente, são crimes em flagrante. Óbvio que tem gente que deveria estar preso, outros poderiam estar cumprindo pena alternativa à prisão e investindo ali. Então, temos um problema. A gente tem problema, gente, de não ter pilha na caneta, na lanterna, não ter reagente luminol, não ter geladeira funcionando, não tem equipamento para raio-x. É gravíssimo. Na ponta, a gente acompanha a perícia, um sucateamento. Então, é um desvalor da vida gigantesco. Óbvio que o caso da Marielle é um caso absolutamente emblemático, cruza uma linha, vira um crime político, num momento também que o Rio estava aí numa crise de segurança absolutamente fora de série, mas o que a gente tem visto das equipes de investigação, isso olhando pelo lado deles, tá? Se eles hoje dizem quem é e não tem prova, daqui a 2 anos essas pessoas estão livres, ou até menos tempo. E aí fica a sensação de impunidade. Então, qual é o maior problema? É produção de provas quando você está tratando de gente que sabe exatamente como não produzir provas, ou como de fato, atrapalhar uma investigação. E é muito normal, infelizmente, a gente vê, tem policiais excelentes, mas a gente sabe também que tem a banda podre, a gente sabe das milícias. Milícias no Rio, gente, é mais de uma dezena, são 17, 18 milícias. O Rio é um estado mafioso, tem máfias de corrupção nas secretarias, tem máfias nas polícias, tem hoje milícias que não tem nem relação com polícias. É o crime organizado, É o crime organizado, tem as facções de drogas. Então, a gente está, de fato, falando de um estado bastante mafioso e sem poder político consolidado, onde a gente estava absolutamente aí acéfalo, órfão. Então, esta investigação, pelo que eu tenho visto, assim, o cuidado é não dizer ou não prender sem depois conseguir deixar preso, porque isso acho que é uma sensação pior, né? Então, e foi feito, e os erros que tiveram ali no início do caso Marielle, que permitiu que a gente tivesse aí agora chegando a 8 meses sem esclarecimento, acontecem todos os dias. Todos os dias a gente não chega nem à cena do crime muitas vezes. Ela é destruída muitas vezes pelas próprias polícias. Enfim, então é um descaso. Para mim, isso é quer dizer, ao invés de a gente ficar discutindo as soluções mágicas na segurança pública, esta questão de investigação de crime violento, para mim, é uma das prioridades máximas. Certamente a prioridade máxima da Polícia Civil, no Brasil afora. Você acha que essa troca de governo e das polícias vai mexer com esses prazos? Pode ser bom? Pode atrapalhar, porque vai trocar as equipes e vai trocar pode também... atrapalhar? Porque qual é a questão, né? A gente está vendo, pelo menos hoje, que tem agora, finalmente, o envolvimento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, então muda um pouco o cenário. Todas essas instituições, inclusive no nível federal, vão mudar de chefia. Então, novamente, para que isso vai continuar ou não, nós não sabemos. Está mudando Polícia Civil, está mudando o chefe das delegacias de homicídio no Rio, vai mudar também no nível federal as equipes de investigação. Então, a não ser que seja feito um pacto de que essas equipes que estão nessa investigação não sejam tocadas, pode atrapalhar. Novamente, pode surgir algo da cartola, mas não temos nenhuma garantia de que isso vai ser melhor ou pior. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante lembrar, que no decorrer de todo esse processo, além de brigas internas entre Ministério Público e polícia e incompetência em solucionar o crime, né? Diante de todos os recursos possivelmente mobilizados para isso, a atuação do próprio ministro Jungmann, num contexto também de intervenção, de presença militar e de promessa de soluções fortes contra a criminalidade, o ministro seguidamente deu declarações de que estávamos próximos a resolver o crime, de que
em poucas horas aparecer alguma coisa. Então, assim, a confiança pública foi muito abalada, não só por causa dos agentes, dos delegados, do aparato de segurança pública aqui embaixo, né? Mas também pelo comportamento lá em cima, o que demonstra, para quem está de fora ou acompanha um pouco de perto, mas não está na investigação, uma falta, de fato, uma incompetência e uma exploração, uma tentativa de defesa política do seu capital, de uma outra perspectiva, né? Ou seja, ninguém até agora pagou o ônus político da tragédia, do crime trágico, bárbaro que foi cometido, né? Não é só uma questão que é relevantíssima de se apurar o crime e de chegar até os culpados, mas também disso Mas o problema... Pode falar. O problema é o seguinte, eu tentei chegar, fiz 2 matérias sobre o tema, acompanhei, entende? Fui lá na zona. Na minha opinião, existe uma linha de investigação bastante forte, né? Sim. É uma linha de investigação que trata da milícia da Zona Oeste, do trabalho da Marielle no sentido de evitar o aumento do gabarito, que interessava as milícias pelo processo de construção. Isso, E fui lá, mostrei. Os caras, os milicianos dominam mesmo. Fui em 2 lugares mostrando o domínio deles e tal. Esses milicianos ligados ao Orlando Cariacica, que estava preso lá. Quer dizer, eu acho que por aí, pode não ter as provas, mas que os indícios estão muito concentrados aí, milícias, entende? E o próprio comandante agora reafirmou isso. Amanhã eu vou entrevistá-lo, por acaso, o comandante da intervenção. Um dos generais confirmou que ele acha que a milícia está colocada. E nós sabemos quais os políticos que estão ligados às milícias. Sim. Sobretudo na Zona Oeste, você vê lá. Inclusive, é tão simples que você, com uma câmera, você chega lá, você vê assim, tem faixa de quem? Aí você vai... Fulano de tal, cumprimento as mães pelo Dia das Mães. Vereador fulano de tal. Só tem eles. E quem se beneficiaria Só da tem morte eles, dela? hein? E quem se beneficiaria da morte dela, né? Pois é, quem Você começa se a fazer as beneficiaria perguntas da básicas. morte dela, no meu entender, não é? Era exatamente, até onde eu pude acompanhar, eu acho que seria uma pista importante, esse trabalho de elevação do gabarito nas áreas em que eles querem construir, porque eles constroem. A milícia não é só a milícia de coisa, eles constroem, eles vendem, eles tomam terrenos, constroem nos terrenos e vendem casas, alugam. Esse é o negócio deles, é o business normal deles. Eu perguntei sobre a troca de governo, porque essa é uma das agendas, a principal agenda do Witzel, né? Que é a história da segurança, e tem frases contundentes. Semana passada agora ele falou que não é bom sair com um fuzil na rua, que senão vai perder a cabeça, né? Dando a entender com aqueles tiros, aqueles headshots de drones, eu etc. acho que isso faz parte de uma guerra psicológica. Eu acho que ele está fazendo mais um trabalho psicológico. De assustar, né? Porque o Obama matava as pessoas com drones lá no Oriente Médio, não falava nada. O que eu acho que a gente acaba saindo dessa distração, a gente acaba tendo uma retórica que está muito inflamada, tanto no Rio quanto em Brasília. Isso tem um impacto enorme quando a gente pensa, então, criança, exposição à violência, relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que, de fato, sairmos da campanha, vamos agora tratar as questões técnicas, faça o que tiver que fazer dentro da lei, não precisa ficar falando para a população. O trabalho de polícia no front é um trabalho absolutamente perigoso. Os policiais estão sob uma tensão gigantesca. E nesse caso específico, ingrato, né? Não, porque eles são sabotados diariamente. Não, e a questão mesmo de você entrar, saindo de casa, não sabendo se vai voltar, isso é real. Então, a gente tem que olhar, de fato, como é que é a saúde mental de policial no Rio de Janeiro. Agora, nenhum lugar, em nenhum nível, nenhum, digamos, representante eleito está falando do que a gente tem que falar. No caso Marielle, se a gente tivesse cumprido uma agenda que está na lei, a lei que querem revogar, que é o Estatuto do Desarmamento, que mal se chama, enfim, é um nome falso, porque não desarma, você pode ter 6 armas em casa, proíbe o porte. Mas ela dizia lá que você tem que melhorar a marcação de armas e munição. Se a gente tivesse cumprido a lei há 15 anos atrás, a gente não estaria com esse problema de uma bala que saiu de um lote de 2 milhões da Polícia Federal. Mas a gente tivesse a marcação dela, a gente sabia de onde começou o desvio,
Hoje você pode ter uma vida útil da arma do seu nascimento, você tem chip, você tem tecnologia para tudo isso. A agenda hoje tem que ser muito mais técnica. Vamos controlar arma e munição, inclusive arma do policial você não controla, das Forças Armadas você não controla, segurança privada, que é um super gargalo, você não controla. Então, a questão de armas aqui nesse país, a gente só está falando pela agenda que não vai nos trazer mais segurança, mas tem o que fazer. Então, o governador poderia estar trabalhando em cumprir agendas técnicas e desinflamar o discurso. E técnicas de investigação policial, que hoje são muito rudimentares. E, obviamente... Se não fossem, mas eu o tenho a discurso impressão mesmo... que a visão dele é de uma luta psicológica. Eu suponho, quer dizer, eu suponho, eu não o conheço, só ouvi uma vez na rua panfletando, não tenho ideia. Mas eu suponho que ele está fazendo isso porque acha que com esse discurso as pessoas vão sair menos com fuzil na rua. Bom, é que a gente vê que é o contrário, porque quanto mais a polícia age com força, mais o poder bélico dos bandidos também aumenta. Ele não está agindo com força, ele está só conversando. Pois é, vamos ver Ele como é que só vai falando. ser. Sim. Eu gosto que o Gabriel é generoso com a premissa do governador. É porque a retórica não ajuda. Se você olhar mas eu imagino que a aconteceu. retórica tem esse objetivo, entende? Eu tenho dúvidas, de verdade. Se a retórica, assim, sendo sincero mesmo, se ele de fato é uma coisa pensada estratégica ou se é simplesmente algo que pensa isso, é um certo populismo, né? Pois Então, o fato é enfim. que isso não foi tratado na campanha. Isso não foi tratado nenhuma campanha. É que as agendas técnicas não foram tratadas. Exatamente. Por exemplo, Porque a ela não é prioridade do populista. Rio não foi tratada. Eu duvido se ele dissesse isso na campanha, ele perderia a Exatamente, eleição. Não perderia. Não? Não creio. Porque a verdade é a seguinte, entende? O que ele está falando, se você examinar as regras de engajamento no Haiti, das Forças Armadas no Haiti, todo mundo que aparecia com fuzil, eles atiravam. Porque a suposição é que um cara com um fuzil na rua não é policial. Não é a coisa, é um bandido, pô. Entende? Não é uma coisa escandalosa. Qualquer polícia do mundo, eu acho que se vira um cara com um fuzil na rua, eu acho que a tendência dela, a americana, por exemplo, fuzila. Gabriela, A questão tudo bem, mas... Acho que mas é um marco legal, né, O problema é o Gabriela? seguinte, não estou defendendo que você vai fuzilar, então não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas, entende, que não é uma coisa tão fora do comum, entende? Porque eu estava... O Obama executava frequentemente os líderes terroristas com drone. A diferença do Obama, que era um social-democrata, coisa que ele não dizia isso. Quando estourava, ele dizia, vamos ver o que é, vamos fazer um... Não é fazer um... Mas ele fazia isso, sistematicamente, entende? Não, ele aumentou, na verdade. Ele aumentou. Ele aumentou. Entende? Então, que eu não sei se dá para comparar muito, né, Gabriel? A gente está falando do Haiti, a gente está falando de zonas de conflitos, Na dúvida. Mas vem cá, eu te digo uma coisa, eu não acho tão estranho. Eu estive no Haiti e eu acho que sentiu mais a seguro. delinquência no Haiti era mais branda do que aqui. Sem dúvida, eu também estive lá. Eu tive em Cité Soleil, estive em todos os lugares, é muito mais branda Gabriel, que acho que o aqui. que está aqui tem que equilibrar, Hein? porque eu acho que quando a gente fala de polícia, a gente sabe a situação que está e a gente sabe justamente quando, de fato, no confronto vai ser legítima defesa. Legítima defesa não tem papo, o policial precisa sobreviver. Mas a gente tem um problema aqui que também é incitar que o policial descumpra a lei. Então, essa retórica toda de bandido bom, bandido morto, executa, não prende, e aí a gente não julga. Então, o que eu acho que acontece aqui? Bandido bom, bandido preso. Para mim, é isso. Bandido bom e bandido preso. A gente tem que tomar um super cuidado com esse tipo de retórica, porque se você está num marco legal, onde tem direito internacional humanitário, quem excede vai para o Tribunal Penal Internacional. Você tem regra, você tem outro tipo de punição para quem, de fato, está descumprindo as convenções de Genebra. Vamos lá. Então, qual é o marco regulatório daqui? Os policiais estão cumprindo, a gente está ajudando que os policiais cumpram, porque a sociedade empurra o policial para também agir fora da lei. E a gente vê, o Ministério Público tem uma super dificuldade de condenar policiais que fazem parte de esquadrões da morte, que executam sem precisar executar, justamente porque eles não produzem prova contra eles mesmos, são réus testemunhas de um caso, não tem quem deponha contra um colega. Então, a gente tem que passar a entender que a lei precisa valer para todos. Sobremaneira, os policiais precisam cumprir essa lei, porque, novamente, assim, os agentes da lei, né, para quem a gente está ali cedendo esse monopólio do uso da força, precisa cumprir a lei, e a gente tem que pedir para que, de fato, não haja excessos. E aí, se a gente está conseguindo comprovar que ele está fazendo o trabalho, tinha risco, etc., óbvio, vai ter
vai ter morte, porque um fuzil é uma arma de uma altíssima letalidade, Acho né? que você está falando muito que o Moro Não é. disse, né? O Moro, num dos O Moro já discursos falou dele, que não é bem assim. falou tá? que o ideal é o policial volta para casa, o bandido vai para cadeia, O enfim. Moro já ele deu uma... o tom, né? Já deu mais ou menos o tom. Até que ponto ele vai conseguir, né, que isso se espraie, Mas inclusive no pro Rio de nível Janeiro. estadual a Agora, gente ainda não teve esse tom. Eu o acho que isso é problema é que o importante. Moro não É. tem experiência de um ponto e que talvez seja importante começar a conversar sobre esse tipo de conflito assimétrico, entende? Sim. Que você Sim. tem setores, áreas da cidade tomadas por grupos armados que lutam entre si e lutam contra a polícia, eventualmente, entende? Mas que dominam territórios, entende? Então, é a tendência, né, tanto na El Salvador como no México, e mesmo na Síria, em outro contexto, é que esses grupos usam a população como escudo. É. Entende? Eu vi isso agora, eu recebi fotos, eu conheço um coronel que escreve sobre esse tema, e agora está no Texas, me mandou umas fotos de uma favela que chegou para ele, onde os caras construíram o brinquedo das crianças, especificamente o pula-pula das é crianças, verdade. no lugar onde a polícia ia passar, entende? É. E Isso fazem já é mesmo, sim. construído dessa maneira, entende? Quer dizer, a população se torna um escudo. Mas até Entende? pegando um Quer dizer, pouco nisso rapidamente, Agora, é se claro for que se você possível. chegar com um fuzil matando todo É. mundo, você vai produzir um Porque dano ficou até resultado curioso, sangrento e né? nenhum Nenhum efeito. resultado, foi- nenhum efeito Uma prático. questão pode ser bem útil. O que você acha, Ilana, da a presença militar hoje, depois de tantos meses e que se esperava tanto, justamente nessa questão assimétrica? Qual a avaliação que você faz? Olha, e aí vou ser muito honesto, os militares não pediram para chegar, né? Chegaram, planejaram. O que está sendo feito, assim, de um lado, e vou guardar as críticas, temos, vou falar sobre elas, mas o que está sendo feito é que qualquer governo deveria ser feito no nível de estruturação, fortalecimento das forças de segurança pública, treinamento, equipamento, gestão. Isso é um trabalho invisível, isso está sendo Mas feito. é fundamental. Isso é fundamental. A questão é como é que isso vai ser continuado sem uma Secretaria de Segurança Pública, que já foi a visão também do novo governador de separou, acabar. Né? E aí você não tem esse lugar de integração, justamente porque as polícias não gostam de trabalhar juntas, de dividir informação. Isso não é só no Rio, é Brasil afora. Então, com o término da secretaria, a gente fica com uma pergunta, onde é que isso vai estar, onde é que o legado, digamos, positivo, que a gente vai ver aí num médio prazo, né? Do outro, acho que este risco que a gente correu com a intervenção de normalizar militares cuidando, segurança nacional não é a mesma coisa que segurança pública. E a gente vê um aumento muito grande da letalidade policial, muito grande mesmo, quase 70% aí se você compara entre os anos, que já era muito alta no Rio de Janeiro. E não é que houve, eu acho que incitação para que isso acontecesse, é porque, de fato, as mensagens são simbólicas, né? Um pouco de... Entende-se que você pode usar mais força quando a segurança ela está mais militarizada. Então, acho A que abordagem é outra. a abordagem, mas até muito mais pela parte das polícias. Mas o que eu acho também, não tivemos um período aí com governadores presentes, onde você tem dentro de um sistema que a gente tinha, sistema integrado de metas junto com as UPPs, que foram os dois responsáveis, sim, durante um período, pela queda de vários índices importantes e, em especial, a letalidade. Então, se a gente não tem ninguém dizendo que não pode matar e que o benefício, o incentivo financeiro para os policiais vem desta redução das mortes, degringolou. Então, acho que a questão da crise política ela foi muito cruel para a crise da segurança no Estado. A intervenção, exceção máxima, mas que ninguém devolveria para o Rio de Janeiro a paz no período curto. Há questões, em especial, a não segurar a tropa, mas um trabalho muito de bastidor está sendo feito e que pode ser colocado a perder se não for uma articulação muito boa com esse novo governo. Então, acho que esse novo governo precisa continuar reformas estruturais de valorização, equipamento, treinamento, mas também controle do uso da força pelas polícias. Porque acho que essa retórica aqui, né, esse terrorismo psicológico, ele não é benéfico. Se você pega anos 90 no Rio, quando tinha gratificação faroeste, quando valia tudo, foram os anos mais violentos desse Estado. A gente não quer voltar a isso. Então, acho que a gente precisa, de fato, ir para uma agenda técnica, onde o governador tenha, sim, uma liderança, mas uma liderança positiva no resultado final, que inclui, obviamente, a redução da letalidade das mortes ocasionadas por policiais. Né? Mas esse trabalho de reestruturação da polícia é o mais importante. É o mais importante. Lá sem no dúvidas. Haiti, quem fazia isso era o Canadá. Os canadenses se dedicavam exclusivamente
a formação e a melhoria da polícia. Eu acho que ele pode continuar independente de intervenção, entende? Sem a menor Pode dúvida. haver uma Agora, negociação. Silvana, não é? não tem um movimento... Uma vez conversando com o Camilo Santana, do governador do Ceará, ele falou assim, olha, não tem solução para isso se os governadores não atuarem conjuntamente. Então, mas hoje a gente tem um marco legal, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, por isso que o papel hoje de um Ministério da Justiça e Segurança Pública forte, Isso, ele é do fundamental. Moura. Porque você pode, sim, fomentar boas práticas e contrapartidas. Então, se você quiser investimento, você vai ter que dar informação, vai ter que criar sistemas nacionais. As polícias não trocam. A gente hoje pode ter RG em diferentes estados, você pode cometer crimes diferentes em lugares diferentes. Enfim, não tem mesmo. A gente poderia estar a gente deveria, inclusive, se você conhece o sistema por dentro, você fala, como é que isso aqui não está pior? Porque a falta de inteligência, de integração, de troca. Mas eu acho que, de um lado, esse Sistema Único de Segurança Pública vai permitir isso. De outro, falta muito ainda para normatizar e dizer o que os municípios vão fazer. Porque, tudo bem, policiamento inteligente, tanto polícia militar, civil, a gente tem um campo enorme, vamos seguir com isso aí. Eu acho que já está mais ou menos, vamos dizer, no nível da segurança pública, isso já está entendido. Mas tem um campo da prevenção, e não é qualquer coisa, mas essa concentração também em fatores de risco da violência que a gente não está falando no Brasil. É o envolvimento todo dos prefeitos, sociedade civil, empresariado, para virar esse jogo, porque só a polícia também, a gente sabe que não vai. A gente precisa andar junto e tem hoje um marco legal que permite, e teremos dinheiro para isso pela primeira vez no país, né? Porque agora a gente está aprovando aí as MPs das lá loterias. no caso do Ceará, há coisas que eles erraram também, entende? Ele errou, o governador, porque a política de segurança do Ceará foi muito voltada para confortar a classe média, entende? Era toda voltada para a proteção de áreas onde havia roubo de carro, entende? Os turistas, todas as áreas mais. E ele não percebeu, entende? Primeiro que o Ceará era um ponto vital na rota de drogas, né? Segundo lugar, que os grupos estavam se instalando lá com muita força. E mais ainda, e que dentro do Ceará estava surgindo uma facção mais violenta do que todas, entende? E as facções não se instalam normalmente onde os turistas estão, ou onde... Né? Lá no Ceará, por exemplo, é que eu elas andei estão por dentro das várias cadeias. comunidades, Esse é o que você terceiro- entra, a primeira coisa que você vê no muro é o seguinte, abaixa o vidro. E eu passei uma semana lá, na semana anterior, um cara que não abaixou tinha sido morto, porque não abaixou o vidro, entende? Então, Vai ser curioso que esses governos todos que vão assumir agora tenham essa agenda bastante forte contra a violência.